eficiência de um ciclo de Carnot é igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Muito bem. Lembre-se que sempre tem que trabalhar em Kelvin, né? Por aquele motivo do zero absoluto. B. A quantidade de calor retirada da fonte quente. Então, o que é a quantidade de calor retirada da fonte quente, né? Basicamente, é a energia total do teu sistema, né? Vamos dizer assim, de onde vem a energia que alimenta o teu sistema, né? A fonte quente é isso. Beleza? Por exemplo, a fornalha lá da máquina térmica, do trem, sabe aqueles trem a lenha? Então, é aquele calor que entra, né? Beleza. Então, como é que a gente vai obter isso? Com as informações que a gente já tem. O enunciado falou que o trabalho, ou seja, a energia que a máquina está fazendo aqui para a gente, né? Por exemplo, o motorzinho lá do trem é 1000 joules a cada ciclo, né? Então, a cada ciclo, o trem ele consegue então produzir esses 1000 joules que vão virar movimento para a máquina. Beleza? Beleza. Então tá. Trabalho é sempre energia útil, né? Então, esse trabalho aí vai fazer basicamente o que a máquina se propõe a fazer. No caso de um trem, por exemplo, é fazer ela se mover para frente. Já sabemos que o trabalho é esse. Eficiência, de modo geral, na física, não só nesse assunto, é sempre a energia útil pela energia total. Ou seja, quanto mais da energia total você conseguir transformar em energia útil, melhor, né? Claro que nem sempre é assim. Na maioria das vezes, tu tem muita perda. Por exemplo, uma lâmpada, ela tem cerca de 98% de perda. Só 2% da energia que chega numa lâmpada fosforescente, só 2% vira de fato luz. 98% vira aquecimento da lâmpada. Então é uma perda gritante, né? Portanto, eficiência tem a ver com essa razão entre a quantidade útil e a quantidade total. É óbvio, né? Digamos que tu faz isso o tempo todo na tua vida, né? Essas relações assim, para tu ter uma porcentagem de algo, o quanto algo funcionou, né? A gente não faz isso aqui, por exemplo, para encontrar probabilidade? Sim. Digamos que tu queira tirar um número par num dado, né? São 3 números pares de 6 possíveis, né? Uhum. Então tu tem uma probabilidade de meio que é 50%, concorda comigo? Concordo. Então aqui é a energia total embaixo, que sei lá, não sei quantos joules são, dá para descobrir, o que ele quer descobrir. E energia útil em cima, energia que foi utilizada. Tu vai ter uma porcentagem também como resposta. Digamos que aqui fosse 2.000 e aqui 1.000. Daria meio também. Ou seja, 50% de eficiência, entendeu? Uhum. Ótimo. Agora a questão é, nós não queremos eficiência, nós já sabemos ela. Foi calculada ali agora há pouco, 25%. Nós vamos usar ela para encontrar o calor retirado da fonte quente. O quanto de energia vem, né, por meio dos combustíveis. Na prática é isso. Uma máquina num trem, né, seria a quantidade de energia ali que é jogada na fornalha, né, lenha, combustível, etc. Certo, minha amiguinha? Certo. Então, isolando a parada toda aqui, com matemática bem básica, vai dar 4.000, né? Uma vez que a eficiência foi calculada aqui, 0,25, e a energia útil, que é o trabalho, foi informada aqui, 1.000. Então, a gente isola o que ele está procurando, que é o Q1, que é o calor da fonte quente. Q1 aqui no teu livro é o calor da fonte quente. Beleza. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Muito bem. Então, uma parte da energia vai para a fonte fria, é jogada no ambiente. No caso num trem, é aquela coisa que tem em cima do trem, né? Que solta fumaça. Isso pode ser obtido pela nossa queridíssima lei da termodinâmica aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica, né? Trabalho, então, vai ser igual a Q1 menos Q2. Calor quente menos calor frio. Ok? Ok. E assim a gente encontra, então, a quantidade de energia na prática desperdiçada, né? Porque se tu recebe 4.000 dos combustíveis, 1.000 tu usa para trabalho, o resto é o calor rejeitado, é o calor que se perde na fonte fria.
3.000 joules então, né? Não faz sentido? Faz. Show de bola, minha amiga. Então, agora que se faz sentido, nós continua. Vamos ver as próximas questões aqui. Tô aqui para te ajudar, não posso fazer tudo, tá? Então, vamos ver. E aí? Isso aí tem a equação aí nesse problema mesmo, né? Calcule o rendimento de uma máquina no trabalho. Não entendi nada que você falou. Ah, tá, você tá lendo. Ah, tá valendo. Desculpa. Tá. Então, vai ter que usar tipo a primeira fórmula, que é N igual a 1 menos T2 sobre T1. Isso, exatamente. Ele deu as temperaturas, está pedindo rendimento para uma máquina de Carnot. Você pode usar simplesmente a relação das temperaturas, tá bom? Tá bom. Mas só na máquina de Carnot tu pode fazer isso. Tá. Vai dar -1. Eu vou te mandar, peraí. Tá bom. Água. Tô no aguardo aqui, tia. Ah, você mandou. Já. Não tinha chego, estranho. Tá bom. Que coisa estranha essa resposta, hein? Acho que você inverteu a ordem, né? Porque como é que uma eficiência pode ser negativa? É sempre a temperatura maior embaixo, tá? Você errou a ordem. Uma Ah, eficiência negativa ou maior que 100% não faz sentido, né? Que nem probabilidade. Tu não pode ter uma probabilidade maior que 100%, concorda comigo? sim. E nem uma probabilidade negativa, né? Tu acabou de encontrar -1. Esse -1 tu ainda teria que multiplicar por 100% para encontrar a probabilidade. No caso, a eficiência aqui, né? Se fosse probabilidade, mesma coisa. O que daria menos 100% de eficiência? Como assim, né? Uhum. Tá errado, concorda comigo? Sim. Então era 300 dividido por 600, beleza? Beleza. Vai lá, corrija. Cuidado com isso.
É 50%? Exato. Beleza. Coisa boa, hein? É isso aí. Vamos para a próxima. A próxima parece mais top. E é da PUC. Quer fazer a faculdade onde mesmo? Então, eu queria fazer Unicamp, Ah, é? Quer fazer o que lá? veterinária. Poxa, que legal, cuidar dos bichinhos. Recentemente o cachorro aqui da minha sogra, bem, ele tá velho pra caramba, né? Daí a gente chamou um cara que ele cuida de limpeza de cachorro e ele não conseguiu amansar o cachorro pra cortar a unha. Daí a gente chamou um veterinário, meu, o cara tinha todo o jeitinho pra lidar com o cachorro, assim, foi muito legal. Tem que se esforçar bastante, né, pra conseguir, né? Sim. Para calcular o rendimento, aí teria que ser a primeira fórmula de novo, né? Para encontrar um rendimento, sim, se tu tens as diferenças de temperatura, só fazer isso mesmo. Beleza. Uma perguntinha. Na B, que está falando sobre o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo, teria que usar a segunda fórmula, que é N igual a trabalho sobre Q1. Aí o Q1, Perfeito, exato, energia útil pela energia total recebida, perfeito. aí o Q1 seria o 100 calorias? Ou seria o 13, ou seria o 200 e... Não, Vamos 333. com calma, vamos com calma. O que que você encontrou de rendimento mesmo? Qual foi o rendimento? É 27%. Então tu encontrou 0,27, certo? Isso. Perfeito.
eficiência, que foi o que tu encontrou, 0,27, é igual ao trabalho dividido pela energia recebida, né? Ele recebe aqui 1.000, né? Ah, tá, É o beleza. que está dito ali no enunciado. Admitindo-se que a máquina recebe da fonte quente 1.000. Então, essa é a energia recebida. Desses 1.000, quanto ele transforma em trabalho? É isso que você quer saber. Você acabou de me dizer que ele transforma em trabalho 27%, né? Entendi. Tava achando que era Então, para na voltar prática, a temperatura. encontrar quanto é isso? 27% de 1.000. Beleza. Que é só jogar naquela fórmula mesmo, né? Trabalho por energia útil. Desculpa, trabalho por energia recebida. Mandar uma foto. Pronto. Perfeito. Mas mais bonito impossível. Hum. E o resto foi jogado fora. As outras 130 calorias foram jogadas fora, né? Uhum. Coisa boa, minha amiga. Vamos para a próxima. Então, aquela ali foi praticamente igual a do exemplo. Vamos ver o que está rolando nessa aqui, então. Falou de novo as temperaturas. A substância trabalhante desta máquina retira 200 de calor da fonte quente e rejeita 160. Então, ele deu, vamos dizer assim, outras informações. Vai te pedir também outras informações. Hum, Vamos ver se tu consegue, se me ajuda. Se qualquer coisa, pergunta, hein? beleza. Energia útil seria o trabalho, né? Ou não? Isso. Meu Deus. Daí na A é só fazer 200 menos 160, que daí vai dar 40, né? Oi, o que tu falou? Na A, para obter o trabalho, é só você fazer 200 menos 160, né? Ah, de fato, o trabalho é o calor quente menos o calor frio, né? Uhum. Isso aí. Então já dá para encontrar de cara dessa forma. Muito bem.
te mandar uma foto. Mande. Não sei se o C tá certo, mas. Bem, com a ideia do C, né? Se a ideia do C é encontrar eficiência e você tem o trabalho, porque você encontrou fazendo a A, e você tem o que mais, né? Você tem a energia que ele recebeu da fonte quente. Pronto, né? Só dividir as duas coisas. Agora sim você dividiu na ordem certa. A pergunta agora é: qual seria o máximo rendimento dessa máquina com as temperaturas entre as quais opera? Certo. Então note que até a B você não utilizou a suposição de eficiência máxima, ou seja, máquina de Carnot. Qual é a suposição de ser uma máquina de Carnot, de ter a eficiência máxima? É utilizar aquela fórmula lá, né? Que a eficiência é 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Agora tu vai fazer essa conta e vai notar que a eficiência vai ser diferente, tá? Então, mas eu fiz essa conta na B. Não, tu não fez essa conta na B. A conta que tu fez na B para encontrar a eficiência foi trabalho dividido por calor que ele recebia da fonte. Ixi, então eu Não fiz é a a. mesma conta, percebe? Concorda comigo? É que na B eu usei essa fórmula e daí eu coloquei valor. Na B tu usou essa forma, mas. Aham. Tá, então tu fez a ordem errada, né? Na Dois. B tu tinha que ter usado essa aqui. Hum, Então a B é a C e a C é a B. Sacou? aqui. Então tu fez certo, só que na ordem errada, vamos dizer assim. Beleza? Até porque você pode perceber que na B você teve uma eficiência maior que na C, né? Sim. Na B você teve 33% porque você estava no regime de máquina de Carnot, que é a eficiência máxima, que depende basicamente das temperaturas quente e fria. Muito bem. Então note que a eficiência máxima ela tem essa dependência apenas da temperatura, né? Nas outras máquinas não, você depende de um monte de outros elementos. O ideal, claro que ela não acontece no mundo real, mas a gente pode tentar se aproximar o máximo possível disso. Vamos para Beleza. a próxima. Não tô entendendo. Já que é para calcular rendimento, é só usar N igual a 1 menos Vai depender dos dados que ele está te dando, né? Aqui, como ele está falando que é máquina de Carnot, enunciado, e ele te deu as temperaturas quente e fria, né? Das fontes quente e fria, tu pode simplesmente utilizar 1 menos T fria sobre T quente, né? Beleza.
Aí, para descobrir a quantidade de calor rejeitada para fonte fria, é só fazer trabalho igual a Q1 menos Q2? Sim. Só que Beleza. tu tem o trabalho? Não. Ah, não. Não. Então tu Não. tem que usar alguma equação com as informações que tu tem. Tem equações de rendimento que envolvem o trabalho, né? Que é N igual a trabalho sobre Q1. Isso. Beleza. Aí depois é só aplicar a fórmula do trabalho. Exatamente. Beleza. Eu vou te mandar uma foto. Oi? Vou te mandar a foto. Beleza. Vamos ver. Recebi aqui. Tá de boa por enquanto? É de boa. Tudo certo. Vamos ver a próxima, então, que é a última. O inventor informa ter construído uma máquina térmica que recebe em certo tempo 10 elevado a 5 calorias e fornece ao mesmo tempo 5 vezes 10 na 4 calorias de trabalho útil. Então, basicamente, ele deu o Q1 e o trabalho. A máquina trabalha entre aquelas temperaturas. Que rendimento a máquina que o inventor alega tem a máquina que o inventor alega ter construído? Muito bem, então a primeira coisa que tu tem que fazer nisso é a eficiência, né? Mediante ao trabalho e ao calor recebido. Então vai fazer N igual a trabalho sobre Q1? Isso. Beleza.
Aí daria 50%, porque ficaria 5 vezes 10 a quarta sobre 10 a quinta? Bem, a gente pode simplesmente simplificar as bases 10, né? Então, isso corta com isso. Vai ficar 5 sobre 10, que é 1 sobre 2, que é 50%, isso mesmo. Isso é o que ele alega. Agora, você tem que ver o que está pedindo a B. Comente a possibilidade dessa máquina existir. Aí, você tem que utilizar aquele fato que eu te falei, que a máquina mais eficiente possível é a máquina de Carnot, que surge mediante aquela relação de temperaturas máxima e mínima, Beleza. né, do temperatura fria e quente. Então a ideia é você encontrar agora qual é a eficiência da máquina de Carnot na condição dessas temperaturas e ver se ela é menor que 50%. Se ela for menor que 50%, significa que essa máquina que ele alegou aí não existe. Não existe. Porque é impossível ter um rendimento maior que a máquina de Carnot, certo? Certo. Então é isso. Daí, no caso, daria. Ah, vou te mandar uma foto. Tá bom. Então, tu fez a conta aqui e encontrou bizarramente que a quantidade, né, eficiência máxima aqui seria 10% nessas temperaturas. Isso. Certo. Então, a máquina que o cara alegou aí, existe ou não? Não existe. Não Não. existe, porque a eficiência que ele está alegando ter é maior do que a máquina de Carnot nessas condições de temperatura, né? Isso. Então, não tem como ser verdadeiro isso, beleza? Beleza. Então, beleza. E aí, temos mais algo para hoje? Então, já que, tipo, sobrou um tempinho, deixa eu pegar o exercício aqui. Beleza. Aqui. Tira. Pronto. Te mandei. Certo. Certo.
Então tá falando de um monte de coisa louca aí, hein? Determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Então ele quer saber a eficiência, bem, ele quer saber a potência, né? Baseado na metade da máquina de Carnot. A primeira coisa que você pode fazer é isso, né? Veja as temperaturas máximas e mínimas aqui para encontrar a eficiência de Carnot, não? Ele falou aqui sobre duas temperaturas, que são estas aqui, minha amiga. Esta e esta. Certo, mano? Certo. Então aí tu encontra eficiência, né? Então encontra aí e depois a gente vê a B, que parece ser mais treta. Aí é só fazer N igual a 1, né? Menos. Isso. Tá. É a lei de Carnot aqui, né? Essa é a eficiência máxima teórica. Eu acho que dá 80%. Dá uma forma. Caraca, 80% é coisa, hein? Mas a ideia é essa: quanto maior a diferença de temperatura, maior a eficiência teórica, tá? Tá. Porque vamos dizer assim, é mais fácil da máquina funcionar, né? Beleza? Beleza. Beleza. Agora vamos para a próxima. Determine o aumento de temperatura da água do rio ao passar pela usina. Bem, na verdade, o que tu acabou de encontrar foi a eficiência, certo? Uhum. E deu ali os seus pouquinhos por cento. Beleza. Mas ele quer saber a potência, né? E ele quer saber a potência baseado na metade da eficiência máxima teórica. Então tu achou 80% de eficiência máxima teórica. Ele quer saber qual seria a potência com metade disso, com 40%, entendeu? Uhum. Potência é sempre trabalho útil por tempo. Tá. Então, a ideia é essa, né? Ele falou aí algumas coisas sobre tempo, né? De um ciclo. Então a gente tem que pensar nessas ideias aí, né? Porque potência é sempre isso. Assim, de modo geral, potência é trabalho útil por tempo. O trabalho parece ser uma coisa simples de encontrar agora nesse assunto, né? Aí pra achar o trabalho é só fazer Q1 menos Q2. E o tempo? Bem, tu tem Q1 e Q2? Porque tu tem aqui o Q1, né? Pelo menos dá para dizer que Ah, é, não esse é o tem. Q1 porque essa é a energia que está entrando, né? Ah, não tem Q2. Bem, isso aí na realidade é a quantidade de quilogramas de gás natural. E ele falou que cada quilograma de gás natural dá isso de energia. Então, basicamente, né? Multiplicar 7.200 por 5 vezes 10 na 7, né?
para ter a quantidade de energia que ele recebe por hora, né? Porque ele está falando aqui que é por hora, certo? Certo. Então, com isso, tu vai encontrar o Q1, que é a quantidade de energia da fonte quente. Tá. Depois ele fala que o calor não aproveitado na produção, quem que é o calor não aproveitado na produção? É o Q2. É o calor que vai para a fonte fria, né? Certo. Aí multiplicando 7.200 pelo 5.000 vezes 10 a sétima, eu vou descobrir o Q1. E para descobrir o Não, Q2, mas peraí. Parece que tá faltando uma informação no enunciado. Deixa eu ver de novo aqui essa questão. Porque ele não conclui a frase. Tipo, ó, a maior eficiência. Não, peraí, não é essa. Não é essa sim. O calor não aproveitado na produção de trabalho é cedido. Ah, tá. Ele tá falando que foi cedido, né? Mas ele não tá dizendo quanto foi. Ele diz é, que foi para esse rio, mas ele não diz quanto foi, entendeu? A única entendi. informação que ele dá aqui é Q1 mesmo. Ele não diz qual foi o trabalho, não diz qual foi o Q2. Porém, né? Como a gente já sabe eficiência, né? E a gente sabe que eficiência é trabalho por Q1, a gente já tem essa eficiência. E a gente também tem Q1. Foi o que eu apontei ali em preto, né? Então dá para achar a potência isolando o trabalho, né? Tu concorda comigo que vai ficar eficiência vezes Q1? Trabalho? Sim. Né? É só passar esse cara pra lá multiplicando, tu tem o trabalho. Eficiência vezes Q1. Tu tem eficiência, porque tu encontrou agora há pouco, 40%. Tu tem Q1, que é só fazer essa multiplicação que eu falei. E tu tem o tempo, que é 1 hora. Sacou? Aqui, eu acho. Peraí, não saquei um. Mas lê aí e entende, que eu já expliquei tudo. Conta que tu tem que resolver tá aqui, já fiz pra ti. Agora é só tirar os números do enunciado. O ETA você acabou de calcular aí, você fez a conta, deu 40%, porque é metade, né? Do que você achou. O Q1 é a energia que ele recebe do gás. Tá aqui. E o tempo é 1 hora. Ele falou aqui, 1 hora. Aí tem que botar em Agora, segundos. sempre em segundos, isso mesmo. Tá bom. Então é 3.600, né? 1 hora Então por vai ficar 3.600 segundos. 0,4 vezes 5 vezes 10 a sétima vezes 7.200. Faz aí, daí a gente vê se tá certo. Vai dar. Eu vou te mandar a foto.
Ah, legal. O Q1, então, 5 vezes 10 na 7 vezes 7.200, porque você tem 7.200 quilogramas de gás, né? Uhum. E cada quilograma de gás dá 5 vezes 10 na 7 joules. Perfeito. E aí você resolveu um monte de continha, deu uma potência de 4 vezes 10 na 7. Só não esquece a unidade. Que é a T? Unidade de potência é o quê? É a TM? Meu Deus. Não. Unidade de pressão é ATM, e não é nem Ah, a do SI. então, É watt, né? Tipo a do chuveiro, watt. 4 vezes 10 na 7 watts, beleza? beleza. Beleza. Determina o aumento da temperatura da água do rio ao passar pela usina. Bem, aumento de temperatura a gente tem que ir macete, né? Que macete não dá o aumento de temperatura mediante a quantidade de calor que algo recebe? Uhum. Então, o que macete você precisa do. Bem, se você quer aumento de temperatura, você vai precisar do Q, do M e do C, né? O C está aqui. O Q é a energia perdida, que você pode encontrar como pelaquela equação, né? Trabalho igual a Q1 menos Q2. Você quer o Q2. Por que você quer o Q2 nessa? Porque foi o Q2, ou seja, energia perdida, que aquece o rio, certo? É. Entendeu? Tá bom. Então, se tu entendeu, é Q2 que entra no que macete. Tá. Agora a massa. Qual é a massa, né? Novamente, né, a massa vai depender do regime que você está trabalhando. Veja, 5.000 litros por segundo. Então a massa vai ser 5.000 quilos por segundo. Porque 1 litro de água é 1 quilo de água, certo? Certo. Muito bem. Então a ideia aqui, né, já que ele está pedindo o aumento dessa água aí, está em segundo, a quantidade de energia também entra, tu encontrou a relação por segundo ali, afinal de contas watts é por segundo. Então esse é o caminho para resolver a conta, tá? Aí vai ficar. Aí o C seria 4.000 joules? Ali é watt, é potência. Mas daí vai depender de como tu for utilizar ele, tu até pode. Se você pensar que aquela é energia por segundo, né? Watt é energia por segundo. Então, esse nosso rio, essa nossa coisa aí, né? A usina, né? Gera, né? Ou seja, trabalho. 4 vezes 10 na 7 joules por segundo. Ok? Tá. O Q1 tu também tem, então com isso tu acha o Q2, né? Então vai ter que fazer 5.000 vezes 4 vezes 10 a sétima Não vou vezes. te dizer o que você tem que fazer, tá? É uma interpretação sua. Quando você achar o Q2, me fala, que daí o resto da conta vai estar bem próximo da resposta. Já. Mas repare uma coisa, né? Quero te mostrar uma coisa bem legal aqui. Essa equação do que macete. Beleza, é assim que a gente recebe ela. Mas se por acaso eu dividir por tempo embaixo do calor e pelo mesmo tempo embaixo da massa,
Isso aqui vai virar potência, né? A potência perdida, vamos dizer assim. Porque energia dividido por tempo é potência. E claro, esse ΔT está dividindo todo mundo aqui, mas se eu pensar que ele está dividindo só a massa, massa dividido por tempo é vazão. E ele falou a vazão ali, né? Caraca. Legal, né? Isso é muito legal. Só toma cuidado que a potência dada, a potência que tu encontrasse, né? Não é a potência que vai aqui. Tem que tomar cuidado com isso. A potência que você encontrou é a potência do trabalho. É a potência útil, vamos dizer assim, né? Esse é o cuidado que tu tem que ter. Mas o importante é que você pode fazer isso da vazão e não ficar se preocupando mais com relações de tempo, né? Porque ao mesmo tempo nos dois lados é a mesma hora, né? São os mesmos 3.600 segundos, beleza? Beleza. Beleza. Bem, então o caminho tá aí. O caminho das rosas está aí. Vou te enviar o que você precisa. Quando terminares, tu pode me mandar, que eu tento dar uma corrigidinha, tá bom? Já tá bem perto da resposta. Bom, tchau, tchau. Boa noite.